Os 4 passos mais importantes da nossa vida. O chamado. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? O primeiro passo de nossa jornada começa com um chamado. É uma voz suave, mas penetrante, ecoando na alma. Não é dirigida apenas a alguns escolhidos, mas a todos, como o dia que ilumina e o sol que aquece, sem fazer acepção de pessoas. O chamado é universal, sem discriminações, porque Deus, em sua infinita sabedoria, estende sua mão a cada ser humano, convidando-o para algo maior do que ele mesmo. Assim como o profeta Isaías ouviu a voz de Deus em um momento de revelação, nós também somos confrontados pela pergunta que ressoa no íntimo: quem há de ir por nós? Este é o momento em que somos despertados para uma verdade maior, uma verdade que transcende nossas limitações e nos lança em direção a um propósito divino. O chamado não exige que sejamos perfeitos ou plenamente preparados, ele apenas pede uma resposta. Cada um de nós é confrontado com essa voz em algum momento da vida. Mas, diferente do que muitos pensam, não é um grito de comando. É um convite cheio de graça, esperando apenas por um coração disposto. Nesse momento, muitos se questionam: por que eu? Mas a pergunta mais relevante talvez seja: por que não eu? Se o chamado vem de Deus, ele já sabe de nossas falhas, medos e limitações. Ainda assim, ele escolhe nos chamar, porque vê em nós o que talvez nem nós mesmos conseguimos enxergar. A escolha. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A segunda etapa dessa jornada é a escolha. E aqui está a beleza e a complexidade do plano divino. O chamado pode ser para todos, mas a resposta está em nossas mãos. Podemos dizer sim ou não. É uma escolha que não pode ser imposta, pois Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. A escolha de responder ao chamado é um momento transformador. Não significa que será fácil, pois responder sim muitas vezes implica renúncia, sacrifício e o enfrentamento dos próprios medos. É como quando Jesus chamou os discípulos e disse: segue-me. Eles não sabiam exatamente para onde estavam indo ou o que enfrentariam, mas confiaram. Essa é a essência da escolha, fé. Ao dizer sim, passamos a viver não mais por nós mesmos, mas para um propósito que transcende nossa própria existência. E, ainda que possamos hesitar, devemos lembrar que a escolha não é apenas sobre nós. É sobre as vidas que serão impactadas por meio de nossa obediência. Quando dizemos sim, abrimos as portas para sermos instrumentos de Deus no mundo. Capacitação. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Uma vez que respondemos ao chamado com um sim, vem o treinamento. Muitos pensam que precisam estar prontos para serem usados por Deus, mas a verdade é que ninguém está completamente preparado. Deus não escolhe aqueles que já possuem todas as habilidades, Ele escolhe aqueles que estão dispostos a aprender e crescer. A capacitação de Deus não é como um treinamento convencional. Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a depender dele em todas as circunstâncias. Como um oleiro que trabalha no barro, ele nos transforma, nos aperfeiçoa e nos prepara para as missões que virão. Podemos nos lembrar de Moisés, que, ao ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel, respondeu com dúvidas e medo, dizendo que não era eloquente de fala. Mas Deus lhe garantiu: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que deve